A Covid-19, causada pelo SARS-CoV-2, é uma síndrome respiratória transmitida de pessoa para pessoa por gotículas e superfícies contaminadas. Possui alta transmissibilidade, o que contribui para sua rápida disseminação. A doença pode variar de assintomática a casos graves, afetando principalmente os pulmões. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou a pandemia como uma emergência de saúde pública para coordenar esforços globais de contenção. A tuberculose, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, é uma doença infecciosa e transmissível, apesar de curável. Anualmente, afeta cerca de 10 milhões de pessoas no mundo e causa mais de 1 milhão de mortes. No Brasil, aproximadamente 80 mil casos são notificados por ano. Durante a pandemia de Covid-19, houve uma redução nos diagnósticos de tuberculose, com queda de 17% nos novos casos em 2020 e 32 casos por 100 mil habitantes em 2021. A pandemia trouxe desafios para o sistema de saúde, destacando a necessidade de manter serviços essenciais para atender pacientes com tuberculose e outras doenças. No Brasil, durante a pandemia, pacientes com tuberculose eram os mais vulneráveis devido à gravidade da doença, que afeta principalmente os pulmões e o sistema imunológico. O tratamento da tuberculose dura 6 meses e utiliza antibióticos, mas muitos pacientes abandonaram a medicação precocemente ao perceber uma melhora inicial dos sintomas por falta de esclarecimento da doença, além do estresse, o isolamento social e a ansiedade causados pela Covid-19. A pandemia trouxe impactos sobre o nosso sistema de saúde, com o aumento da demanda nos casos de Covid. As medidas de proteção resultaram num acesso limitado aos serviços de saúde público e privado, o que nesse período colocou em risco o tratamento e o agravamento de várias doenças, a exemplo principal da tuberculose. Esta pesquisa descreve uma revisão de literatura sobre o impacto da pandemia de Covid-19 no diagnóstico e controle da tuberculose no Brasil. A coleta de dados foi dividida em 2 etapas. A primeira foi a análise da prevalência no diagnóstico da tuberculose, com a avaliação dos títulos e resumos dos artigos identificados nas bases de dados do Ministério da Saúde. A pesquisa foi feita buscando descritores específicos relacionados ao diagnóstico da tuberculose. A segunda etapa foi feita por seleção e avaliação completa dos estudos pré-selecionados para confirmar a sua elegibilidade, utilizando descritores em ciências da saúde nas bases de dados da Cielo e da PubMed, para selecionar artigos que investiguem o impacto da pandemia sobre o sistema de saúde, especialmente no tratamento de doenças como a tuberculose. A pandemia de Covid-19 impactou significativamente o diagnóstico e tratamento da tuberculose no Brasil, com redução dos casos notificados e aumento do abandono de tratamento. A sobrecarga do sistema e o isolamento social comprometeram a continuidade dos cuidados essenciais, agravando a vulnerabilidade dos pacientes. Esses desafios destacam a necessidade de política que garantam a manutenção de serviços essenciais, como o fortalecimento do tratamento diretamente observado e acesso a diagnóstico de ações educativas. Somente com esforços coordenados será possível retomar o controle da tuberculose e alcançar as metas de eliminação da doença, mesmo em cenários de crise.